Boa noite. Boa noite. Governador Alckmin confirma que haverá aumento de tarifas de trens e metrô em São Paulo. Governo federal anuncia que luz também vai subir em 2015. Vendas de Natal têm o pior resultado desde 2003, segundo a Serasa. Cantor Renner é detido e indiciado por embriaguez ao volante após se envolver em acidente na capital paulista. A saída do paulistano para o feriadão, veja como estão as rodovias para o litoral e interior. E a presença de ambulantes nas estradas que, além de praticarem uma atividade ilegal, arriscam as próprias vidas. E um clube da Grande São Paulo recruta índios da Amazônia para disputar a Copinha. Mesmo sendo proibido, dezenas de vendedores ambulantes ocupam as rodovias nesta época do ano. Eles se arriscam entre os carros para reforçar o orçamento. A cena é comum nesta época, uma fila de ambulantes chegando para trabalhar. Agentes da Polícia Rodoviária Estadual passam pelos vendedores parados no acostamento da rodovia dos imigrantes. Em outro momento, é possível observar a presença dos ambulantes bem ao lado dos policiais, que aparentemente nada fazem para tirá-los dali. O ponto escolhido pelos camelôs fica bem ao lado do posto de pedágio da Imigrantes, na direção do litoral. Alguns, como esta mulher, circulam livremente entre os carros para tentar vender as mercadorias, embora a presença de pedestres ali seja proibida. Todo cuidado é pouco, né? Mas a gente sempre está ligeiro para não acontecer mal para o motorista e para a gente também. Um trabalho arriscado, mas segundo os vendedores, quase sempre vantajoso. Se a gente vir cedo, mesmo uns 300 conto por dia, hein, Kira? A minha família toda trabalha aqui, minhas filhas estão ali, meu marido, meus cunhados. O comércio de produtos nas estradas é proibido por uma lei estadual. Além da apreensão da mercadoria, os ambulantes estão sujeitos a multa, que pode chegar a R$ 201,40. Mas o que se vê na prática é bem diferente. Assim que os policiais percebem a presença da nossa equipe, eles repreendem os ambulantes e os retiram do meio dos carros. Segundo a concessionária que administra a rodovia, houve um aumento na fiscalização por parte da polícia, resultado da Operação Verão. Mas alguns motoristas ainda reclamam da presença dos ambulantes. Atrapalha muito ali a passagem no pedágio. Às vezes o motorista, na pressa de mudar para passar na cabine, acaba pegando um e aí já viu, né? Outro problema apontado é a qualidade dos produtos vendidos. Eu não costumo comprar, cara. Geralmente a gente traz de casa, tal, para evitar mesmo esse tipo de coisa, cara, de ficar pegando desse pessoal aí. Não sei a procedência, né? Procuramos a Polícia Rodoviária Estadual para saber mais detalhes da fiscalização e saber se há um balanço de multas e apreensões, mas não obtivemos resposta. Polícia Rodoviária Federal registra uma redução de 51% de acidentes graves no feriado de Natal. Os números representam o intervalo do dia 20 ao dia 25 de dezembro. Com essa queda, o número de mortes nas estradas também teve uma diminuição de 16%. Nesse feriado do Natal, foram feitas 127 mil fiscalizações e 569 condutores foram pegos dirigindo embriagados. E o último mês de novembro registrou um aumento no número de roubos na capital paulista em relação ao ano passado. Esse tipo de crime está em alta em São Paulo há 1 ano e meio. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. A Zona Sul é a região que lidera o ranking. 7 das 10 delegacias que mais notificaram roubos no mês ficam na região. O Jardim Miriam é a região que mais registrou roubos em novembro, com 431 ocorrências. Na capital, a alta do crime foi de 20,5%.
O governador Geraldo Alckmin atribuiu o aumento no número de roubos em São Paulo a um problema de subnotificação do crime. Segundo ele, com a criação do boletim de ocorrência eletrônico no final do ano passado, pequenos roubos que antes não eram registrados pelas vítimas passaram a fazer parte das estatísticas oficiais. Alckmin ressaltou que houve aumento de roubos em todo o país, mas o caso de São Paulo é diferente por conta da subnotificação. E o governador Geraldo Alckmin anunciou há pouco o nome de mais 5 novos secretários. Na agricultura entra o deputado federal Arnaldo Jardim, do PPS. A Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho será comandada por João Dado, também deputado federal. Ele é do Solidariedade. Para o desenvolvimento social foi escolhido Floriano Pêssaro, atual vereador da capital e recém-eleito deputado federal pelo PSDB. Na Secretaria de Justiça assume Aloísio de Toledo César, advogado e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude terá como titular Jean Madeira, vereador da capital pelo PRB. E um dos monumentos mais visitados da capital francesa, o Arco do Triunfo, foi motivo de inspiração para várias construções feitas em São Paulo. Até o final dos anos 50, as edificações urbanas tiveram forte influência europeia. Quem viveu naquela época teve o privilégio de ver um símbolo semelhante ao que fica na célebre Avenida Champs-Élysées de Paris. Vamos rever agora uma das melhores reportagens exibidas neste ano pelo Jornal da Gazeta. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. O Arco do Triunfo, um dos cartões postais de Paris, na França, foi construído em comemoração às vitórias militares de Napoleão Bonaparte. Oh, Champs-Élysées. O símbolo, que tem 50 metros de altura, é conhecido no mundo inteiro. Poucos sabem, mas o bairro da Luz, na região central de São Paulo, também já teve um Arco do Triunfo. Ele ocupava o espaço onde hoje fica esta faixa de pedestre, entre a Pinacoteca e a Estação da Luz. E ao fundo era possível avistar a Igreja de São Cristóvão. Esta é a foto do mesmo lugar, tirada em 1921. Eu lembro, eu tenho 72 anos. Eu conheci isso aqui, como moleque. Nas escolas, será que as pessoas aprendem que um dia teve esse arco? Eu não aprendi, né? Então fica faltando parte do que a gente é, da nossa história. Foi inspirado no estilo neoclássico de Paris e tal, mas que infelizmente ficou meio fora dos padrões aqui da cidade, com o boom aí das indústrias e tudo mais, e ele foi demolido, mas é uma pena. O arco foi construído para homenagear o então presidente da República, Epitácio Pessoa, que governou o país entre 1919 e 1922. E a gente consegue perceber, olhando a literatura especializada, a presença de outros arcos na cidade. Um, por exemplo, na 15 de novembro, em 1910, por aí, para receber o Rui Barbosa, que também passava por aqui, com estruturas metálicas pretensamente temporárias. O responsável pela construção do monumento foi o prefeito Firminiano Moraes Pinto, conhecido pelas grandes obras na cidade. Ele deu início à abertura da Avenida 9 de Julho, à retificação de vários rios, córregos, a obras públicas importantes na cidade. O Arco do Triunfo paulistano levou cerca de 20 anos para ficar pronto e foi construído numa época em que o bairro da Luz vivia o seu apogeu, com as praças, a estação ferroviária e também vários hotéis que recebiam os visitantes. A Avenida Tiradentes também era ampla e arborizada. O monumento, similar ao francês, trouxe um ar europeu para a cidade, que não parava de crescer. Por exemplo, a fachada do Teatro São José, que é o antecessor do Teatro Municipal, né, que era na Praça João Mendes Júnior, era um arco do triunfo, né, com um grande arco, né, alusivo a algumas obras clássicas italianas. Então você tinha na cidade, já nesse momento, alguns signos, né, dessa linguagem arquitetônica triunfal, importante. Acho que iria deixar mais bonito o centro, né? Ainda mais nesse momento de reurbanização e de retorno, acho que ia completar isso. E é um patrimônio nosso que deixou de existir.
Já é o terceiro dia seguido que o nível do sistema Cantareira aumenta. Há 8 meses que as represas do Cantareira não registravam aumento, mas esse cenário vem mudando desde a última terça-feira, quando fortes chuvas atingiram o estado de São Paulo. De ontem para hoje, o nível subiu 0,2 ponto percentual e passou de 7,2% para 7,4% da sua capacidade total. No Alto Tietê, que atende 4,5 milhões de habitantes, o volume armazenado também subiu e passou de 11,6% para 11,9%. E no Guarapiranga, o aumento foi ainda mais significativo, 1 ponto percentual. O nível do reservatório passou de 38,9% para 39,9% nesta sexta-feira. Praia de Maresias, na costa sul de São Sebastião, ainda está repleta de galhos e sujeira após o temporal. A cidade tem sofrido com as fortes chuvas que atingiram a região nesta semana. Há cerca de 50 pessoas que ficaram desalojadas já puderam voltar às suas residências. A rodovia Rio Santos, principal acesso aos bairros da Costa Sul, está interditada do quilômetro 162 ao quilômetro 136, desde a noite da última terça-feira, devido a 2 quedas de barreira. A orientação para os turistas que irão para as praias da Costa Sul é de que utilizem a rodovia Mogi-Bertioga ou a Imigrantes. Já para os que irão para a região norte ou central, é de que usem a rodovia dos Tamoios. Em meio à crise hídrica na região sudeste, a Agência Nacional de Águas autorizou a redução da vazão mínima de estação da bacia do Rio Paraíba do Sul. A vazão mínima da estação elevatória de Santa Cecília, em Barra do Piraí, na bacia do Rio Paraíba do Sul, vai passar de 160 para 140 metros cúbicos por segundo. De acordo com a ANA, o objetivo da redução é preservar o estoque de água nos reservatórios da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, responsável por abastecer a região metropolitana do Rio de Janeiro e que já está baixando. Embora tenha admitido a utilização do volume morto, a ANA afirma que não será necessário fazer obras para captação de águas no Rio Paraíba do Sul. O primeiro fim de semana do verão será de muito sol e calor em São Paulo. Pode até ocorrer pancadas de chuva à tarde, mas a chance será mínima. Vamos ver em detalhes a previsão para este sábado para todo o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. O sábado será de temporais no sul do Brasil devido à passagem de uma frente fria. Esses temporais virão acompanhados de raios e pode até cair granizo na região, principalmente no Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. Já no sudeste faz bastante calor e por causa disso podem ocorrer pancadas de chuva entre São Paulo e o Rio de Janeiro. E uma massa de ar seco deixa o tempo firme na área que vai desde Goiás, passando por Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia até Pernambuco. Amanhã, máximas de 36 graus em Cuiabá e de 32 em Florianópolis. Em São Paulo, o sol brilha forte e o tempo fica aberto. Previsão de pancadas de chuva que podem ser fortes, mas rápidas, apenas no sul e leste paulistas. Na região centro-oeste, a máxima pode chegar amanhã aos 37 graus em Votuporanga. No centro-norte, máxima de 36 em Ribeirão Preto e de 35 em Araraquara. E quem for aproveitar a praia vai encontrar chuva no litoral sul, mas o tempo fica firme no litoral norte, calorão de 36 graus. Amanhã aqui na capital podem ocorrer pancadas rápidas de chuva entre a tarde e a noite, máxima de 34. No domingo o tempo fica firme com máxima também de 34 graus. E na segunda pode voltar a chover à tarde, máxima de 33 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Saída para o feriado de Ano Novo. Desde as 0 hora do dia 22 de dezembro, quando teve início a contagem de feriado, mais de 325 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. E a repórter Carla Rodeiro está na rodovia dos Imigrantes e tem outras informações. Carla.
Olha, a operação descida no sistema Anchieta Imigrantes foi acionada esta manhã com 7 faixas com destino ao litoral. Então, para subir a serra, a única opção é a pista norte da rodovia dos Imigrantes. Bem, cerca de 500 mil carros, é a previsão, devem descer a serra utilizando esse sistema para o feriado de Ano Novo. Agora, a Imigrantes tem trânsito carregado, já aqui no trecho de Diadema, e 5 quilômetros de lentidão, do 43 ao 49 e do 63 ao 65. O melhor caminho, portanto, é pela rodovia Anchieta, que vai bem no trecho de serra. O trânsito continua fluindo na chegada a Cubatão, como você vê aí nas câmeras da concessionária. Na rodovia Ayrton Senna, para quem vai para o litoral norte, também não há problema. O mesmo ocorre na Carvalho Pinto, que tem boas condições de tráfego neste momento. Bem, aqui na rodovia dos Imigrantes, a previsão é de movimento intenso até pelo menos às 9 da noite hoje. Perto de 1,5 milhão de carros devem deixar a capital paulista para o feriado do Ano Novo, na praia e também no interior. É com vocês no estúdio. Petrobras assume dívida de empreiteiras com fornecedores. De acordo com a reportagem de hoje do jornal Folha de São Paulo, para evitar a quebradeira no setor de óleo e gás e manter a política de uso de conteúdo nacional, a Petrobras está assumindo pagamentos a fornecedores devidos por firmas com as quais mantém contratos, inclusive 3 envolvidas na Operação Lava Jato. A estatal também procura maneiras de encerrar os contratos vigentes com as companhias que estão inadimplentes. Hoje foi dia de muita gente voltar aos shoppings para trocar o presente de Natal que não serviu ou não agradou. Os comerciantes aproveitaram o momento para oferecer promoções e conseguir novas vendas. Corredores cheios de gente que não veio exatamente para comprar. Troca de presentes hoje. Isso. Trocou o quê? Eu troquei uma camisa e uma bermuda e ela também uma camiseta, tentando trocar um sapato. No caso da Tayane, o problema foi a cor. Era preto, aí eu troquei por esse. Preto já tinha, aí eu troquei por essa cor. Você gostou mais? Gostei. Mas até para trocar o que não serviu, parece que deu menos trabalho. Neste Natal, bem mais magro. Reduzir valores, reduzir o número de pessoas, eu fiz isso. Ou eu comprei pela internet, reduzi a lista e o que eu ganhei eu gostei. O brasileiro comprou menos no Natal pela primeira vez em 12 anos. Segundo o balanço do comércio divulgado hoje, as vendas encolheram quase 2% em relação ao Natal de 2013. Segundo a Serasa Experian, a culpa foi dos juros, que deixaram o crediário mais caro. E também da falta de confiança do consumidor na economia. Economizei bastante, na verdade guardei o 13º, as compras foram bem menos do que o ano passado. A economia esse ano não favoreceu tanto, eu achei. Então possibilitou que comprássemos menos presentes. Considerando só os shoppings, o resultado foi melhor. As vendas aumentaram 3%. Mesmo assim, foi o menor crescimento desde 2007. E segundo a Associação de Lojistas, está relacionado à abertura de novos shoppings. Sem eles, crescimento zero. O volume de vendas seria o mesmo do ano passado. O Papai Noel entrou um pouco mais em forma esse ano, um pouco mais magrinho, né? Apertou mais o cinto aí. Conta de luz começa ano mais cara. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, definiu que em janeiro todos os consumidores pagarão R$ 3 a mais para cada 100 kWh consumidos. O acréscimo de 8,3% deve-se à implementação do sistema de bandeiras tarifárias, que em janeiro tem definida a cor vermelha. O instrumento eleva automaticamente a conta de luz assim que o custo de produção da energia é considerado elevado. As 3 cores, vermelho, amarelo e verde, indicam os diferentes níveis de custo para cada 100 kWh consumidos. Enquanto a bandeira vermelha adiciona R$ 3 à conta, a amarela acrescenta R$ 1,50 e a verde mantém o valor original inalterado. O governador Geraldo Alckmin admite que haverá aumento das passagens do metrô e da CPTM. O prefeito Fernando Haddad também estuda subir a do ônibus.
Alckmin falou sobre o possível reajuste durante evento na manhã desta sexta-feira. No entanto, ele não divulgou quanto irá custar a tarifa para o próximo ano. A especulação é que o preço da passagem tanto no trem, metrô e nos ônibus da capital deve ser entre R$ 3,40 e R$ 3,60. Já não foi reajustado este ano 2014 e nem 2013. Então é natural que haja um reajuste agora. O valor, o indicador, o índice do reajuste, não há nenhuma definição. Em 2013, a discussão do aumento gerou uma série de protestos populares. Naquela ocasião, devido à pressão popular, a tarifa que havia sido elevada para R$ 3,20 voltou a custar R$ 3,00 depois das manifestações. E assim como a prefeitura quer fazer com os ônibus, o governo também estuda implementar o passe livre estudantil em trens e metrôs em 2015, uma das bandeiras dos movimentos populares de 2013. E a Prefeitura, por meio de nota, comunicou que a tarifa do ônibus em São Paulo também vai subir e passará a ser de R$ 3,50, a vigorar a partir do próximo dia 6 de janeiro. O prefeito Fernando Haddad informou ainda, por meio de sua conta no Twitter, agora há pouco, que vai instituir o passe livre para estudantes de escolas públicas e para universitários do ProUni, FIES e cotistas. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Como a gente acabou de ver, o ano de 2015 está começando. Quer dizer, já estamos começando a saber dos aumentos de preços e impostos que já estavam previstos faz meses, desde antes da eleição. Acabou a eleição, chega a conta, como a gente vinha antecipando faz meses aqui no Jornal da Gazeta. O ônibus, o trem e o metrô vão aumentar, tarifas estaduais e municipais. A Prefeitura acabou de definir o preço, como a gente viu, mas o governo do Estado de São Paulo ainda não divulgou quanto vai ser o reajuste. E, por enquanto, nega que o metrô vai para R$ 3,50. Pelo menos para R$ 3,30 vai. Além do reajuste da água, que vai cair mesmo no nosso bolso em 2015, quem gastar mais do que de costume vai provavelmente pagar um extra. Em certo sentido, cobrar mais pela água em momento de crise e de falta de chuva é a coisa certa a fazer. O problema foi o governo Alckmin ter deixado a crise chegar a este ponto. Vai começar também, como a gente acabou de ver, a cobrança da bandeira tarifária da energia elétrica. O que quer dizer isso? As bandeiras vermelha, amarela e verde vão indicar se os custos de produção da energia estão altos demais em cada mês. O custo alto é repassado imediatamente para o consumidor final. Em caso de bandeira vermelha, vem o maior extra na tarifa. Em janeiro, vamos de bandeira vermelha, aumento de mais de 8%. Não é grande coisa, cerca de R$ 3,00 em média para cada conta de luz, mas vai servir para cobrir o rombo das empresas elétricas, ameaçadas de crise. Mas outros reajustes de energia estão no radar, pois o governo represou demais o repasse de custos, que acabou ficando mais caro. Essa conta vai chegar ainda. Em resumo, está caindo a ficha de vários erros de política econômica e de políticas públicas dos últimos anos. A conta de excesso de gastos e mau planejamento chegou, mas não apenas essa. Até agora há pouco, a gente ouvia falar que o PIB crescia devagarinho, era um pibinho, mas o efeito disso não era muito visível no dia a dia. Agora é. Como a gente viu, saiu hoje o primeiro balanço das vendas de Natal da Serasa. As vendas deste ano caíram em relação ao Natal de 2013, uma queda que não se via desde 2003, faz mais de uma década. Boa noite. Após 2 dias sem operação, o Bovespa encerra o último pregão da semana em queda. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa Paulista, fechou a sexta-feira em baixa de 1,46%. Contribuiu para o resultado a forte queda de 6% nas ações da Petrobras, com o mercado digerindo novas notícias relacionadas ao suposto esquema bilionário de corrupção envolvendo a estatal. Na terça, a agência Moody's indicou que irá revisar a classificação de risco da estatal com um possível rebaixamento. Atualmente, a nota da petroleira é Baa2, ou seja, apresenta risco de crédito moderado. Em 2014, São Paulo ultrapassou a marca dos 200 quilômetros de estrutura cicloviária na cidade. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Um dos temas mais debatidos em 2014 na cidade de São Paulo foi o resgate do espaço público para as pessoas. Em junho, a Prefeitura anunciou o Ciclovia SP, plano que prevê 400 quilômetros de uma rede cicloviária, conectando todos os distritos da capital para até o fim de 2015.
Até então, a maior cidade do país tinha apenas 63 quilômetros de ciclovias, número bem inferior ao de outras capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, Curitiba e até Brasília. Com um orçamento total de 80 milhões de reais, a largada foi dada no início de junho no centro. Daí para frente, as implantações aconteceram em ritmo acelerado. Está me ajudando bastante para ir para o trabalho bem rápido. Quando você começa, é um dispositivo de segurança, te dá mais confiança, né? Porque você vai adquirindo o teu equilíbrio, o teu ritmo. Então, essa estrutura é fundamental. O resultado foi imediato. O aumento de ciclistas em transporte foi registrado na Avenida Eliseu de Almeida, Zona Oeste, e na Rua Vergueiro, região central. O projeto encontrou resistência por parte de alguns moradores e comerciantes. Eu estou achando que é um absurdo. Qual foi o projeto elaborado, o estudo que houve para fazer isso aqui? Isso é uma agressão contra o comerciante. Teria que melhorar muita coisa, primeiro, antes de colocar uma ciclofaixa. Não simplesmente pintar uma faixa e colocar uma ciclofaixa e achar que está tudo certo. Enquanto a pesquisa do Ibope comprovou a aprovação de 87% da população. Eu achei que não ia dar muito certo não, mas conforme eu tô andando, tô vendo, tá ficando bom. Historicamente conhecidas como um entrave a quem se locomove a pé ou de bicicleta, as pontes foram incluídas no plano. Hoje já é possível cruzar sobre o Rio Tietê por 3 ciclovias distintas. E até o final de 2015, outras 9 pontes já estarão adaptadas. Outro avanço significativo foi a inauguração do bicicletário do Largo da Batata, em agosto, com 102 vagas. Ainda estão prometidas mais 8.000 vagas em paraciclos ao longo da rede cicloviária, que já conta com 204 quilômetros neste final de ano. A redução da velocidade nas áreas onde a máxima permitida é de 40 quilômetros por hora e a inclusão de cadeirantes e outros modais de transporte ativo nas ciclovias fecham o ano de 2014 como aquele em que a nossa cidade mais avançou na árdua batalha de se quebrar o paradigma do transporte individual motorizado. A relação da bicicleta com os outros modais, especialmente os motorizados, está mais humanizado, está mais seguro, está mais convidativo à bicicleta, à mobilidade ativa, que é o que nós precisamos para uma cidade como São Paulo. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo acaba de anunciar os vencedores do edital destinado à preservação de patrimônios históricos paulistas. O escritório Herênio Mais Ferroni Arquitetos foi o selecionado para a concepção do projeto de restauro do Casarão Franco de Melo, futura sede do Museu da Diversidade Sexual, na Avenida Paulista. Com um prêmio de R$ 1.100.000, o escritório também projetará a implantação de um edifício anexo e o paisagismo para o local. O mesmo edital também patrocinará a elaboração de projeto para a estação ferroviária de Mairinque, que teve outro escritório paulista contemplado, Helena Ayub Silva e arquitetos associados. O escritório receberá R$ 400.000 para restauro da estação. O MASP assinou um contrato de comodato com o Fotocineclube Bandeirante, um dos mais importantes e antigos fotoclubes brasileiros, que assegura a cessão de 275 fotografias, incluindo um forte núcleo modernista do FCCB ao museu por 50 anos e que deverá se transformar em doação após o período. No segundo semestre de 2015, o MASP realizará uma grande exposição desta coleção. A fotógrafa Lenise Pinheiro tem sua trajetória entrelaçada com os palcos. Uma especialista em fotografar cenas de espetáculos teatrais, ela é a autora do livro Teatro Oficina Fotografias. O foco são as imagens das montagens de Zé Celso Martinez Correia para este que é um dos mais tradicionais palcos de São Paulo. O livro foi editado pela imprensa oficial. Boa noite. O Papa Francisco dá a tradicional bênção do Ângelus e pede o reconhecimento das liberdades religiosas e o fim da perseguição a cristãos.
No dia de São Estevão, o primeiro mártir da Igreja Católica, o Papa homenageou as pessoas que são perseguidas, discriminadas e mortas por seguir a fé cristã. Durante o Ângelus, na Praça de São Pedro, Francisco pediu que o mundo se comprometa em reconhecer e assegurar a liberdade religiosa como um direito inalienável. Na mensagem de Natal, o Papa já havia condenado a brutal perseguição das minorias pelos insurgentes do grupo extremista Estado Islâmico e pediu que as pessoas não fiquem indiferentes aos que sofrem em todo o mundo. E a seguir, esporte. Clube da Grande São Paulo recruta índios da Amazônia para jogar a Copinha. E a Ásia lembra a tragédia do tsunami. Há 10 anos, ondas gigantes devastaram 14 países. A São Silvestre está chegando e a participação das atletas femininas amadoras só aumenta. A jornalista Gisele Souza criou um blog somente para as mulheres que gostam de correr e que pela primeira vez irão encarar o desafio nas ruas e avenidas de São Paulo. Roupas rosas, tênis coloridos, cabelos amarrados. Um grupo de mulheres unidas pela mesma paixão, a corrida. Este é o Divas que Correm, grupo de atletas amadoras criado pela jornalista Gisele Souza. A ideia era realmente juntar a mulherada para a gente correr, treinar junto, compartilhar as experiências pela internet. Elas formarão pela primeira vez um pelotão na Corrida Internacional de São Silvestre. E sabem as dificuldades que encontrarão nos 15 quilômetros da prova. Calor, né, que atrapalha bastante. E eu acho que um pouquinho aquela subida ali do viaduto Rude, ali é um ponto que geralmente na prova pega bastante, assim. E para entrar na brincadeira do pelotão geral da São Silvestre, as divas vão correr fantasiadas de Mulher Maravilha, a famosa personagem de histórias em quadrinhos. Porque afinal de contas a gente enfrenta tantos obstáculos, né, em São Paulo todos os dias, né, trânsito, trabalho, filho, faculdade. Então eu acho que cada uma de nós tem uma super mulher, sabe, dentro de si. Parece que está tudo pronto para essas super mulheres se tornarem heroínas na corrida mais famosa do Brasil. Divas, divas, divas que correm! O Grêmio Esportivo Osasco, time da Grande São Paulo, foi até o Amazonas para recrutar jovens indígenas que sonham em jogar futebol profissionalmente. Entre os mais de 500 selecionados, 25 estão agora em São Paulo, sendo treinados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa na semana que vem. Meninos com idades entre 16 e 18 anos. Eles pegam pesado na academia, de olho na escalação para a equipe que vai disputar a Copinha 2015. Todos são indígenas de tribos ou cidades ribeirinhas do Amazonas. Antes de chegarem até aqui, os meninos tiveram de travar uma luta ainda mais difícil. Todos são da região próxima à cidade de Tabatinga, no Amazonas, que faz fronteira com o Peru e a Colômbia. A cidade tem cerca de 60 mil habitantes e muitos sofrem com a dependência das drogas. Pela gente ser de Tabatinga e já falar, é de Tabatinga, é traficante, é matador. Perdi um amigo, um vizinho meu, por causa disso. De droga. Bruninho tem 17 anos e é atacante. Ele é uma das promessas do time e o bom futebol tem chamado a atenção dos treinadores. Prefiro mais me dedicar no esporte do que ficar assim. Aldair forma a dupla de ataque com Bruninho. Aos 18 anos, nunca tinha vindo para São Paulo e agora quer agarrar a oportunidade de melhorar a condição da família. Eu vim aqui em busca disso, do meu sonho e dar o melhor para minha família, para meu pai, para minha filha. Então tudo lá me esperando. Eu tenho fé em Deus que eu vou ficar aqui, que eu sei que o quanto o meu potencial é grande. E é no gramado que cada um desses meninos praticamente esquece as dificuldades do dia a dia. A principal é fugir de Tabatinga, a terceira cidade brasileira com o maior índice de suicídios de jovens entre 15 e 19 anos. O preparador físico Pará ficou 3 meses no Amazonas analisando o perfil dos garotos. E qual a maior dificuldade que você encontrou com eles? Com eles? Mais o padrão de movimento, né? Porque é algo novo também. Exercícios assim, com pesos, sala de musculação é algo novo. Eles já têm um porte
um porte físico avantajado pela própria vida, né? O modo de vida. Então, saudável, corre, pesca, então isso ajuda muito. A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa no dia 13 de janeiro, mas até o momento a Federação Paulista de Futebol não confirmou a participação do Grêmio Esportivo Osasco na competição, alegando demora na entrega dos documentos, o que quer dizer que, mesmo com tanto empenho, muitos desses meninos correm o risco de voltar para o Amazonas no dia 13 de janeiro sem ao menos disputar um jogo oficial. Nós tivemos algumas dificuldades, exemplo, histórico escolar, alguns de documentos mais específicos que eles não tinham pela realidade. Para ter noção lá, algumas tribos, que eles são de tribos diferentes, né? Algumas tribos eles têm energia elétrica um dia da semana. Mas eu acho que a federação tinha que olhar pelo lado social também, né? Esse lado social, essa coisa diferente que está sendo proporcionada e olhar com bons olhos, que são sonhos dos verdadeiros brasileiros, né? A Ásia lembra a tragédia do tsunami. Há 10 anos, ondas gigantes atingiram 14 países e mataram 230 mil pessoas. Às 8 horas da manhã de 26 de dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9,1 abriu uma fissura no fundo do Oceano Índico e provocou ondas de até 35 metros de altura. O maremoto devastou o litoral de 14 países da Ásia e até da África. Na Indonésia, as autoridades agradeceram a ajuda de pelo menos 35 países nos esforços de recuperação. 170 mil pessoas morreram no país, principalmente na região de Aceh, ao norte da ilha de Sumatra, perto do epicentro do terremoto. Na Tailândia, a data foi marcada com a inauguração de um monumento em forma de barco. O primeiro-ministro agradeceu aos voluntários locais e estrangeiros e as doações de todas as partes do mundo. 5.400 pessoas morreram na Tailândia, sendo 2.000 turistas estrangeiros. A grande maioria na província de Phan Nguyen, onde especialistas de 39 países se reuniram para identificar corpos na maior investigação internacional desse tipo. Na Índia, sobreviventes caminharam em silêncio pela cidade sagrada de Vailankani até um memorial de granito. A onda gigante varreu a praia de Tamil Nadu. Ali morreram pelo menos 300 das 16 mil vítimas da Índia. Voltamos a falar do tráfego nas estradas para a saída do feriado de fim de ano. A repórter Carla Rodeiro está na Rodovia dos Imigrantes e tem mais informações. Olha, o movimento continua intenso aqui na Rodovia dos Imigrantes, que agora tem 5 quilômetros de lentidão, do 46 ao 49 e do 63 ao 65 no sentido litoral. A Padre Manuel da Nóbrega também tem 12 quilômetros de trânsito carregado na chegada à Praia Grande. Então, portanto, para o paulistano, o melhor caminho para descer a serra neste momento é a rodovia Anchieta, por onde o trânsito flui sem problemas, embora com um movimento intenso. Na Ayrton Senna, para quem vai para o litoral norte, o tráfego é intenso, mas também sem problemas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as estradas devem ficar mais cheias na terça-feira, no seguinte horário, das 11 da manhã até às 7 da noite. E no dia 31, das 10 da manhã até às 4 da tarde. A volta da maior parte dos paulistanos deve se concentrar mesmo no dia 4, domingo. Com vocês no estúdio. Obrigado, Carla. O cantor Ivair dos Reis Gonçalves, o Renner da dupla sertaneja Rick Renner, foi detido após se envolver hoje de manhã em um acidente perto do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. A Polícia Militar informou que a colisão dos dois veículos ocorreu na Avenida Pedro Bueno, na região do Campo Belo, mas não houve feridos. O cantor foi levado ao 27º Distrito Policial porque havia suspeita de embriaguez. Renner passou pelo teste do bafômetro, que constatou uma quantidade de álcool no sangue muito acima da permitida. Segundo testemunhas, tentando fugir do local, ele teria batido em 2 postes e foi necessário
necessário tirar a chave do contato para que Renner aguardasse a chegada da polícia. O cantor foi indiciado por embriaguez ao volante e foi solto na tarde desta sexta-feira após pagar fiança de R$10 mil. Em 2001, o sertanejo esteve envolvido em outro acidente que deixou 2 mortos em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. O músico foi julgado em 2008 e condenado a pagar 2 mil salários mínimos para as famílias das vítimas. A seguir, uma entrevista sobre as expectativas para o emprego em 2015. E a poluição causada pelas bitucas de cigarro. Só em São Paulo são descartados por dia 34 milhões desses restos. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Embora a presidente Dilma tenha sido reeleita com apoio de muitas representações de trabalhadores, 2015 está sendo esperado com certo temor pela ameaça de perda de direitos trabalhistas. E o nosso entrevistado é Ricardo Patá, presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores. Obrigada, Patá, por estar conosco. Objetivamente, qual é o temor dos trabalhadores? Bom, quando em campanha, inclusive eu fui um daqueles que apoiei a presidenta, estava muito claro que ela buscaria, nesse novo governo, dar continuidade à sua política da inclusão social, do salário mínimo, entre outras questões valorizadas pelos trabalhadores. Mas na medida em que ela nomeia um trio para cuidar da macroeconomia, nos preocupou um pouco, porque são pessoas que conhecem logicamente a economia, mas são conhecidas como tesourinhas, gostam de cortar os direitos. Isso nos deixou um pouco preocupados. Mas a presidenta já nos recebeu e adiantou que, logicamente, o ano 2015 tem algumas consequências tanto da crise internacional como dos problemas nacionais e haverá situações de mudanças, mas garantiu, mais uma vez, o que ela fez na campanha junto aos empresários em Campinas, e você acompanhou, que ela disse que não vai mexer nos direitos dos trabalhadores, nem que a vaca tussa. Ela repetiu. Então, ao mesmo tempo... Repetiu agora, repetiu agora também. Temos tá. preocupações, mas ao mesmo tempo temos muita confiança. Agora, os tempos parece que vão ser de vacas magras, de ajuste fiscal. Isso tem um significado que independe da vontade pessoal da presidente da República. Os empresários têm feito alguns pleitos no sentido de flexibilização da CLT e isso mexe com direitos trabalhistas. Vocês têm que sentar, conversar, chegar a um entendimento. Os trabalhadores, as representações dos trabalhadores estão abertas para uma conversa, na medida em que entendam que esse aperto possa ser imperioso? Agora, não há dúvida nenhuma que conversar, nós sempre estaremos abertos. Agora, existem alguns compromissos que eu imagino que deverão ser colocados em prática. Porque uma das questões da política econômica é irrigar a nossa economia com recursos ou dos bancos públicos ou através da desoneração, coisa que nós até concordamos e eu valorizo muito. O que nós estamos pedindo é que essa atividade tenha continuidade, mas ao mesmo tempo tenha contrapartida. Porque nesse primeiro momento, na medida em que se coloca, da forma até que você colocou com muito pragmatismo, os empresários enxergam de outra forma. O primeiro corte sempre é os trabalhadores. Então nós temos que tomar algum cuidado. Eu não sei se você se lembra na crise de 2008, no governo Lula, quando iniciou o processo de recurso do BNDES, as empresas começaram a receber, começaram a demitir. Não lembro se você se lembra da Embraer, que demitiu 4 mil pessoas de uma vez só. Então a nossa preocupação na realidade é que a política econômica que vai ser colocada em prática a partir de agora é necessária. Nós temos que conversar,
não há dúvida, mas tomar alguns cuidados para que não haja abusos no sentido de simplesmente já cortar emprego. Bom, mas digamos que até por uma atitude da própria presidente, no sentido dessa cobrança das centrais sindicais, mas que haja uma forma para a proteção do trabalho, por exemplo, de redução da jornada de trabalho e também dos salários. Né? Existe aí uma abertura, uma disposição para negociar isso na medida que isso signifique a proteção do emprego? É que é muito complicado na medida que no ano passado, até poucos do ano passado para cá, a bandeira que mais estamos empunhando é a redução da jornada sem redução do salário. Sem redução. Na medida em que nós iniciamos o processo em 2015, concordando com a redução da jornada e com a diminuição do salário, nós estamos dando um tiro no pé no movimento sindical. Mesmo que seja para se evitar a demissão, há pouco mencionou aí 4 mil desempregados, né? Num corte só. Olha, que é um terror. Na realidade, de uma forma geral, nós somos contrários. Mas não há dúvida, o que importa para nós é um Brasil que tem a capacidade de reconstruir não só emprego, mas ter possibilidade de ter aumento do PIB. Você vê, esse ano estão prevendo que vai ser de 0,2, para o ano que vem não passa de 1. Então são situações que nos preocupam, como é o caso da inflação. Quando uma inflação alta é a coisa mais grave que tira muitos direitos do trabalhador. Nós vamos conversar, mas de antemão está muito claro que nós percebemos que tem outras questões a serem resolvidas de forma anterior. O quê? Por exemplo, o combate à corrupção. A meu ver, essa talvez seja uma das tarefas mais importantes do governo Dilma. Mas não exclui, né? Uma coisa não exclui a outra. Muda muito. Combate à corrupção, pega a ladroagem, né? Cobra da justiça, tudo isso da investigação, sem proteção a ninguém, como a própria presidente falou, quem está envolvido no mal feito. Mas e aí os trabalhadores, sabe? Se está havendo ajuste fiscal do outro lado e pesa para os empresários, a hora que o cinto aperta, acontece o que já foi descrito aqui. Não há dúvida, mas eu acho que o primeiro ato devia ser uma reforma política. Eu acho que inicia um processo de grandes mudanças no Brasil. Eu acredito muito na presidenta, acredito muito no feeling da presidenta. Eu tenho certeza absoluta que ela vai iniciar o governo de uma forma dura do ponto de vista da compreensão macroeconômica, mas tenho certeza absoluta que não vai querer mexer nos direitos dos trabalhadores. E a ameaça da aprovação da terceirização? O que é que vocês preveem para 2015? Olha, essa realmente é uma das situações que mais complexa e mais nos preocupa. A própria presidente da República, na conversa que tivemos, ela segurou até agora a terceirização da forma que estava sendo possivelmente aprovada. Eu não sou contra a terceirização, eu sou a favor da terceirização, mas sou contra a precarização. Existem alguns artigos no projeto que nos preocupam. Um deles é a possibilidade de terceirizar todas as áreas. Isso não é bom, isso é muito ruim. E também a questão de não se ter a solidariedade da empresa tomadora na responsabilidade pelos trabalhadores da empresa que presta serviço. Haja vista a questão da Petrobras, com algumas empresas do norte do nosso país que dispensaram e eles estão simplesmente sem direito nenhum. Então temos essa preocupação. Mas somos favoráveis à terceirização sem precarização. Encerrando, olhando para 2015, o que os trabalhadores precisam ouvir da presidente da República para dormir em paz? O que precisa é deixar muito claro que toda essa atividade que está sendo desenvolvida é para inclusão, é para perceber aqueles que são invisíveis, para olhar definitivamente para os trabalhadores, para o trabalhador, para a sociedade. É isso que nós esperamos. Muito obrigada. Uma boa noite. São descartadas por dia, em São Paulo, 34 milhões de bitucas de cigarro. Um projeto está transformando essa montanha de lixo em produtos novos através da reciclagem. E a ideia começou com uma campanha na internet. Vamos rever agora uma das melhores reportagens exibidas neste ano pelo Jornal da Gazeta. A
campanha foi apenas o começo de uma cadeia que vem sensibilizando empresas e até fumantes. O objetivo é incentivar a separação e a reciclagem das bitucas de cigarro. Tudo que é pequenininho o pessoal pensa que não tem problema, então é o papelzinho de bala, é o chicletinho, e a bituca de cigarro é um baita representante desse tal do microlixo, né? Tem estudos que dizem que é o lixo mais comum do mundo. Uma pesquisa do Datafolha aponta que cerca de 21% dos paulistanos são fumantes. A ONG estima que sejam descartadas cerca de 34 milhões de bitucas de cigarro por dia na cidade. Volume suficiente para encher um apartamento de 70 metros quadrados. E o pior, a maioria fica no chão. A bituca tem um monte de contaminantes, né? Na verdade, um monte de substâncias que são tóxicas e que contaminam o solo, que contaminam a água e que causam morte de uma série de animais marinhos silvestres por engolimento, né? Para isso, a rede conta com o trabalho dos ciclistas courriers. Eles são responsáveis por coletar as bitucas separadas pelas empresas e faculdades que participam do projeto. Danilo trabalha com os bike fretistas há 4 anos e há 2 abraçou a coleta de bitucas. Tem muito a ver com nossa iniciativa, né, de conscientizar as pessoas a tomar atitudes mais sustentáveis. Hoje são cerca de 30 bikers, os ciclistas que trabalham aqui com o Danilo, e um deles é o seu Osvaldo. São 66 anos de bike e agora com uma proposta bem interessante, né, de trabalhar com isso. O senhor gostou? Adorei. A gente abraça, se dedica e estamos contribuindo para o bem-estar social, o bem-estar do clima, de uma maneira assim bem espontânea. Depois de cheios, os coletores de bitucas são encaminhados para reciclagem e as pontas de cigarros viram estes papéis. E parte do material produzido pela Rede Papel Bituca vem aqui para a cooperativa Nossa Cooperarte, onde os alunos das escolas e também os jovens das comunidades da região fabricam produtos diversos, desenvolvem habilidades e garantem uma fonte de renda. A instituição trabalha com ensino fundamental para deficientes intelectuais há 26 anos. Para os jovens com dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, criou há 6 anos a cooperativa. Jovens de famílias de baixa renda também são bem-vindos. Hoje são 3 linhas de produtos, uma delas feita com o papel bituca. Foi uma surpresa, porque a gente não sabia que existia papel reciclado de bituca. Aí ele explicou todo o processo, fizemos uma parceria e deu muito certo, porque hoje tem os clientes que querem esse tipo de papel, a sustentabilidade, e a gente está vendendo bastante. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Boa noite. Nos vemos daqui a pouco e voltaremos também amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Confira um bate-papo com o crítico de cinema Rubens Evaldo Filho no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.